Fala pessoal, juntos aqui em mais um bloco, continuando o nosso curso isolado de criminologia. Chegamos a partir de agora em um momento bem importante da nossa disciplina. A gente vai começar a falar da evolução histórica, então vamos começar a falar de algumas datas, de séculos, de autores, entendendo como que a criminologia surgiu em nossa história, quais foram as primeiras contribuições, qual a importância dessas contribuições para o que veio pela frente e o que a gente deve ficar atento, então, com relação a cada um desses temas. Combinado? Vocês já sabem, então, aquela parte introdutória. Nós vamos relembrar algumas coisas aqui enquanto discutimos pontos específicos. Então, a partir de agora, começaremos pela evolução histórica. Pode colocar na tela e pode colocar no seu material aí, evolução histórica. É importante que nós tenhamos aqui a maturidade de entender. E pode até voltar comigo aqui de novo. Vamos lá que esse assunto é um assunto importante. Quando a gente estudava história lá no colégio, seu professor dizia: na data de tal de 1500, Pedro Álvares Cabral desceu com seu navio, e aí na data tal eclodiu a Revolução Francesa, e na data tal os Estados Unidos ficaram independentes. A gente sabe que esses assuntos são contados historicamente com recortes muito mais simplistas do que aconteceram no dia a dia, não é verdade? Imagine daqui a 10 anos os livros de história, o nosso período político atual hoje. Vai ser resumido de uma forma muito mais pontual do que efetivamente está acontecendo. Temos uma ascensão da extrema-direita, temos uma revolta da esquerda, temos um momento político delicadíssimo, e etc. Isso tudo vai ser contado daqui a alguns anos com datas pontuais. Então, quando a gente fala de evolução histórica de qualquer coisa, você tem que saber que houve um recorte e que houve um tempero didático em cima disso para facilitar a compreensão no estudo. Mas, na prática, toda mudança ela é gradativa, ela não surge do dia para a noite. Então, a primeira coisa que eu quero que você que esteja me assistindo é essa compreensão. Segundo, quando nós falamos de criminologia, nós falamos de várias criminologias. Nós temos várias correntes, vários momentos que surgiram durante o tempo e a história, várias pessoas que pensaram diferente, algumas que pensaram parecido, algumas que fizeram parte de um grupo de estudiosos. Então, nós vamos fazer aqui um recorte do mais didático possível. Mas saiba que na prática, claro, esses fatos foram muito mais engendrados, fios muito mais presos e desencapados nesse sentido, porque a evolução histórica não é linear, como se pretende ensinar, beleza? Então, quando a gente fala em evolução histórica, nós temos que tomar em consideração que vamos partir de um caminho, que não é o único caminho, tem vários caminhos, e pode ser que tenha autores antes ou depois disso, mas que o nosso foco é trazer essa criminologia como ela aparece na maior parte das obras, como ela é exigida em concursos e quais são as teorias que mais impactam a nossa realidade. Fechado? Pode colocar na tela então de volta, feita essa advertência, falamos de etapa pré-científica e de etapa científica da criminologia. Na etapa pré-científica, nós vamos discutir produções, assuntos, discussões, obras que guardam correspondência com o tema do criminoso, do crime, da vítima, do controle social, mas que eram estudos esparsos, que não possuíam a organização sistematizada, metodológica típica da criminologia. Então aqui, na etapa pré-científica, nós temos uma infinidade de estudos antigos, desde os primórdios, que vão discutir temas relacionados. Só que para fazer um recorte, então, daquilo que nos interessa de forma mais organizada, a gente vai estudar as contribuições da escola clássica. Então, na etapa pré-científica, eu quero que vocês saibam que vários outros autores, em estudos esparsos, isolados, contribuíram de alguma forma para esse tema, mas que para fins didáticos a gente vai focar o nosso assunto na escola clássica. Na etapa científica, da mesma forma, nós temos infinitos modelos teóricos explicativos científicos,
modelos de psicologia criminal, biologia criminal, psiquiatria criminal, sociologia criminal, autores dos mais variados lugares, mas a gente vai focar naquilo que é mais relevante no cenário internacional. E a etapa científica da criminologia inicia com a escola positiva ou positivista. Ok? Tome cuidado, então, com isso aqui. Essas duas escolas, segundo a doutrina, travaram uma suposta luta entre escolas ou luta de escolas. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa luta a partir de agora. Luta de escolas, escola clássica, escola positivista, como eu disse, vamos entender então um pouquinho de cada uma delas. Escola liberal clássica ou escola clássica propriamente dita. Essa época foi conhecida como época dos pioneiros. Então, os primeiros autores que, de forma organizada, debruçaram suas pesquisas, fizeram seus estudos, escreveram sobre o tema relacionado às teorias do crime, sobre o direito penal e sobre a pena. Então, a escola clássica é conhecida como a época dos pioneiros, estudiosos que escreviam ali mais ou menos na mesma época, com a mesma entonação, né, com o mesmo tema, com temas correlatos, sobre o crime, sobre o direito penal e sobre a pena. É fundamental que vocês saibam que a escola clássica é situada no século XVIII e início do século XIX. Então anote aí, em qualquer espaço significativo do seu material, é fundamental que você tenha isso, que a escola clássica se deu no século XVIII e início do século XIX. Século XVIII, início do XIX. Que momento histórico nós tínhamos nessa época ali, no final do século XVIII, por exemplo? A Revolução Francesa. Os ideais iluministas. Então são os ideais iluministas um grande pano de fundo ou palco de fundo histórico para a escola clássica. Principais autores: Feuerbach, Cesare Beccaria ou Cesare Beccaria, a depender da pronúncia, e a escola clássica de direito penal na Itália. Nós vamos falar aqui em nosso curso das contribuições de Cesare Beccaria, ou Beccaria, de Giandomenico Romagnoli e de Francesco Carrara. Mas vocês já sabem, desde então, que há outros autores de escola clássica. A escola positiva ou positivista corresponde ao período das teorias na Europa no final do século XIX e início do século XX. Então anote isso aí também. Final do século XIX e início do século XX. Se a sua intenção é fazer provas de concursos, às vezes só pelo texto do examinador, quando ele te situa na data, você já consegue perceber, já consegue sintonizar qual era a escola que prevalecia naquela época. Então, escola clássica, século XVIII, início do XIX, escola positiva ou positivista, final do XIX e início do século XX. Os autores da escola positiva ou positivista, nós temos a escola sociológica francesa, com Gabriel Tardet, a escola social na Alemanha, com Franz von Liszt. Eu já falei para vocês que ele é, inclusive, o criador da expressão ciência penal total, e principalmente, e é aqui que vai residir o nosso estudo, a escola positiva italiana. Então, e principalmente a escola positiva italiana. E aí estudaremos Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Ok? Saibam então da importância de outros autores, mas que o nosso enfoque aqui se dará na escola positiva italiana. Lombroso, Ferri e Garofalo. Ou Garofalo, depender da pronúncia.
Vamos então começar pela escola clássica. Coloque aí no seu material, escola clássica. Primeira percepção, lembrando que a escola clássica está na etapa pré-científica da criminologia. Por quê? Mais uma vez, porque adotava os métodos típicos do direito penal: normativo, lógico, abstrato, dedutivo. Ok? Principais autores: Cesare Beccaria, Giandomenico Romagnosi e Francesco Carrara. Qual é o paradigma histórico? Qual é o plano de fundo histórico? Qual é o palco histórico? Transformação iluminista, também chamada de escola liberal clássica. Também chamada de escola liberal clássica. A escola clássica foi de uma filosofia do direito penal a uma fundamentação filosófica da ciência do direito penal. Quais eram os ideais básicos da escola clássica? Ideias do contrato social. Nós já falamos aqui, por exemplo, que o crime para os clássicos era uma violação, uma quebra desse pacto social, da divisão de poderes de Montesquieu e de uma teoria jurídica do delito e da pena. Percebam então que as contribuições da escola clássica eram muito mais pertinentes ao direito penal em si, mas que, claro, trouxeram significativa contribuição também para a criminologia. Obra inaugural da escola clássica, anotem essa informação: Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Essa obra é datada de 1764, ou seja, segunda metade do século XVIII. Uma obra clássica. Quem tiver a oportunidade de ler, é uma obra pequenininha, vocês encontram em toda a livraria. Tem algumas versões pockets de bolso. É uma obra fácil de ser lida. Qual era a síntese da obra de Cesare Beccaria? Pressuposta a racionalidade do homem, já que os clássicos entendiam que o homem era um ser dotado de vontade racional, haveria de se indagar apenas quanto à racionalidade da lei. Então, se o homem é racional, a lei também tem que ser racional. A lei tem que ser simples, conhecidas pelo povo e obedecidas por todos os cidadãos. Então, Beccaria dizia, olha, o criminoso é um ser normal que opta por praticar um crime, ele tem vontade racional, então para que o homem possa fazer essa opção, as leis têm que ser simples, conhecidas pelo povo e obedecidas por todos os cidadãos. Para o autor, e esse momento aqui é importante do nosso curso, o dano social e a defesa social são elementos fundamentais da teoria do delito e da teoria da pena, respectivamente. Então, calma aí. Vou colocar da mesma cor para facilitar. O dano social era elemento fundamental da teoria do delito. Em outra cor, para sinalizar a correspondência, a defesa social era elemento fundamental da teoria da pena. O que o autor queria dizer com isso? Eu só posso falar em teoria do delito, na existência de um delito, se houver um dano social. Condutas que não gerem danos sociais não podem ser considerados delitos. E eu só posso justificar a aplicação de uma pena, a criação de uma teoria da pena, para salvaguardar a chamada defesa social. Então eu tenho o dano social e para justificar a aplicação de uma pena em quem violou esse contrato social, eu baseio essa teoria da pena na defesa social. Então, dano como elemento fundamental da teoria do delito e defesa social como teoria da pena. Ou seja, eu só tenho um delito se houver dano social
e eu só justifico a imposição de uma pena quando o seu objetivo for salvaguardar a defesa social. Para o autor, a base da justiça humana é a utilidade comum. Ou seja, para que eu possa justificar a intervenção humana pelo direito, eu devo estar buscando a utilidade comum. Eu devo estar buscando a salvaguarda daquele contrato social que a gente já falou. O crime é uma quebra do pacto do contrato social. Isso já foi explorado aqui por nós. Serão ilegítimas, segundo o autor, todas as penas que não revelem uma salvaguarda do contrato social. Tá certo. Se o crime quebra o contrato social, a pena tem que funcionar como uma salvaguarda desse contrato social. Se a pena não for uma salvaguarda do contrato social, ela tiver uma outra finalidade, essa pena é ilegítima. Até porque o delito surge da livre vontade do indivíduo, da sua vontade racional. Da sua vontade racional. Ok? Quais eram os critérios para aplicação das penas? Necessidade ou utilidade, então só posso aplicar uma pena se ela for necessária ou útil. E o princípio da legalidade. Eu só posso punir uma conduta se antes da sua prática já houvesse uma disposição normativa que a incriminasse. Se o objetivo dessa pena é salvaguardar o contrato social, trazer a ideia de defesa social, essa pena tem que ser proporcional ao mal causado. E por isso que os clássicos entendiam que a pena tem que ser por prazo certo e determinado. Os clássicos estão preocupados com fatos, não com pessoas. Porque as pessoas não são anormais, elas são normais. O criminoso é um ser normal. Ele pratica um crime porque ele optou, dentro de um critério de prós e contras, praticar aquele delito. Praticar aquele delito. Então, recapitulando, becaria. As leis devem ser simples, conhecidas pelo povo. Dano social é fundamento da teoria do delito. Defesa social é elemento da teoria da pena. A base é a utilidade comum. O crime é enfrentado como uma quebra, um desrespeito, um rompimento desse pacto social, e as penas devem, então, ter como objetivo justamente a salvaguarda desse contrato social. O crime surge de uma vontade racional, e para a aplicação da pena eu tenho que observar a legalidade, necessidade ou utilidade. Lembrando que as penas são proporcionais ao mal causado e aplicadas por prazo certo e prazo determinado. Tranquilo? Giandomenico Romagnoli, segundo autor da escola clássica. Esse autor não aparece em todas as obras, mas é bem exigido em algumas provas. E tem uma explicação que é simples, que é diminuta, que é bem pontual, mas que eu não quero que vocês sejam pegos de surpresa ou que entendam mais a contribuição desse autor. Para o Giandomenico Romagnoli, o princípio natural, ou seja, aquilo que rege tudo, na opinião dele, é a conservação da espécie humana. Então, o princípio natural, aquilo que faz sentido para tudo, é a conservação da espécie humana. Ou seja, volta comigo. Tudo que a gente tem que pensar em pena, em crime, em soluções, deve ter por objetivo conservar a espécie humana. Então, ele diz o seguinte, olha, se o princípio natural é a conservação da espécie humana, nós assumimos com isso direitos e deveres. Qual que é o meu direito? De ninguém atentar contra a minha existência. Qual é o meu dever? Para que eu não possa atentar contra a existência de alguém. Essa é uma relação jurídica fundamental. Se a base de tudo é a conservação da espécie humana, eu tenho o direito de ninguém atentar contra a minha existência e tenho o dever de não atentar contra a existência de alguém. Na tela, a pena, para o Giandomenico Romagnoli, constitui um contraestímulo ao impulso criminoso. A pena constitui um contraestímulo ao impulso criminoso, ou seja, a sua função é
de imediato, de forma antecipada, contraestimular alguém à prática criminosa. Vejam essa frase do autor. Geralmente na primeira leitura você não entende, na segunda você já consegue compreender o que ele quis dizer com isso. Se depois do primeiro delito existisse uma certeza moral de que não ocorreria nenhum outro, então se depois do primeiro delito a gente tivesse a certeza de que não ocorreria mais nenhum crime, a sociedade não tinha direito nem de punir esse primeiro delinquente. Por que ele diz isso? Porque o objetivo da pena para ele é gerar um contraestímulo ao impulso criminoso. Se eu tenho certeza que não vai acontecer mais nenhum crime, perde o sentido de aplicar a pena até naquele que acabou de cometer o delito. Ficou claro? Tomem cuidado com isso aqui. Chegamos agora às contribuições de Francesco Carrara. Francesco Carrara é considerado o principal autor da escola clássica. Então coloquem essa observação aí no material, no caderno de vocês. Principal autor da escola clássica. Carrara trouxe profundas contribuições para a moderna ciência do direito penal italiano. E dentre as suas mais variadas contribuições, essa frase aqui aparece muito. Aparece muito. O delito não é um ente de fato, mas sim um ente jurídico. O delito não é um ente de fato, mas sim um ente jurídico. O que Carrara quis dizer com isso? Que o crime é um ente jurídico porque ele decorre da violação de um direito, claro. Furtei alguém, estou violando o direito que alguém tem ao seu patrimônio. Lesionei alguém, estou violando o direito que alguém tem de não ser violado fisicamente. Esse direito que representa a violação no delito, cuidado, não é para o autor o direito posto, a norma em si, mas um princípio natural, um direito natural de que a minha liberdade termina quando começa do outro. Então o crime é um ente jurídico porque ele decorre da violação de um direito não necessariamente positivado, mas decorrente dessa violação. Então ele diz, olha, parte teórica e prática do direito penal. Quando eu digo que o delito é um ente jurídico porque decorre da violação de um direito, eu não estou falando nem da parte prática do direito penal ainda, da parte normativizada, mas sim desse direito natural que dá sustentação ao direito penal. O fim da pena para o Carrara não é a retribuição, ou seja, não é a imposição de um castigo, mas a eliminação social, a eliminação do perigo social que sobreviria da impunidade do delito. Essa reflexão dele é interessante, volta comigo. E aqui vocês vão perceber que, ao menos nessas escolas iniciais, nós temos uma parte teórica bem significativa, mas que vai fazer muito sentido depois com o avançar das teorias. Qual que é o fim da pena para o Gian Domenico Romagnoli? Aquele que a gente acabou de estudar. Criar um contraestímulo ao impulso criminoso. Qual era o fim da pena para Cesare Beccaria? Salvaguardar um contrato social. Não é isso? A ideia de defesa social. Qual é o fim da pena aqui para o Francesco Carrara? Eliminar o perigo social que existiria, que sobreviria se a gente não punisse ninguém. Então ele diz, olha, se alguém cometer um crime e a gente não punir essa pessoa, vai gerar um perigo social em razão da impunidade. As pessoas vão lá e falar, olha, ele cometeu o delito na condicionada para ele, vamos cometer também. Então o fim da pena não é nem de castigar, mas de eliminar esse perigo social que existiria caso nós não puníssemos ninguém. Tranquilo? Na tela. O homem viola a lei porque tem vontade. Francesco Carrara traz aqui o ideal de livre-arbítrio, de vontade racional. Diz, o homem não é um ser doente
clinicamente observável, que tem um problema ali no seu DNA. Não é um homem que nasce criminoso, não. É um ser normal que violou a lei porque ele tinha vontade. E Carrara estabelece a pena na lógica de Hegel, na lógica hegeliana. Isso aparece muito em provas também. Vamos entender isso aqui. Hegel dizia o seguinte: o crime é a negação do direito. Então Hegel dizia que o crime é negação do direito, ou negação ao direito. Beleza, quando eu pratico um crime, eu nego um direito. Para o Francesco Carrara, a pena é a negação da negação ao direito. Então a pena é a negação da negação ao direito. E faz sentido, por quê? Se a negação ao direito, a negação do direito é o crime, a pena é a negação do crime. Então você que está fazendo aí concurso público, se aparecer em sua prova pena na lógica de Hegel, pena como negação da negação ao direito, quem diz isso é Francesco Carrara, se apropriando então de uma lógica hegeliana para dar a sua contribuição sobre a pena. Sobre a pena. A reeducação do condenado, para Carrara, pode ser um resultado acessório e desejável, mas não a função essencial da pena. Observe então que tanto a retribuição, o castigo, como a reeducação do condenado são efeitos, sim, acessórios, desejáveis, mas não principais, porque para o autor a função principal da pena é eliminar aquele perigo social que sobreviria da impunidade do delito. Antes da gente entrar aqui na escola positivista, vamos relembrar as principais informações da escola clássica, aquilo que a gente viu até agora. Só apagar isso aqui. Escola clássica. Vamos lá. Qual que é o período histórico? Século XVIII e início do XIX. Não é isso? A escola clássica estava na etapa pré-científica da criminologia, porque adota o método típico do direito penal. As contribuições da escola clássica se deram muito mais ao direito penal do que à criminologia. Principais autores: Cesare Beccaria, Gian Domenico Romagnoli e Francesco Carrara. Não se esqueçam da vontade racional do homem. O criminoso era o pecador que optou pelo mal. A pena tem que ser certa e por prazo determinado. Pena certa e por prazo determinado. O criminoso era um ser comum, normal, que optou pela prática do crime. Então volta comigo. Escola clássica foi importante para a criminologia? Foi. Já estava na sua etapa científica? Não. Por que não? Porque adotava a metodologia do direito penal. Normativa, jurídica, abstrata, dedutiva. Ok. Quais são os principais autores? Dentre vários. Cesare Beccaria, com a obra que inaugura a etapa clássica, que é dos delitos e das penas, Gian Domenico Romagnoli, Francesco Carrara. Temos outros? Temos, com certeza. O ser criminoso era um ser normal. A pena tinha que ser aplicada pelo prazo certo e determinado. Aqui se objetiva, então, destacar os fatos praticados e nem tanto quem praticou esses fatos. Século XVIII, início do século XIX. Fechado? Esse é o momento de fermento inicial da criminologia. A partir do próximo bloco, a gente começa a falar de escola positiva ou positivista. Ao final, eu quero diferenciar as duas para evoluirmos
para outros modelos teóricos explicativos, ok? Até já então, valeu!